Olá, queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ingrid e este é o canal Cristão. Então, por aqui você sempre terá uma mensagem para a edificação espiritual. Por aqui você terá estudos bíblicos, palavra diária, reflexões, audiolivro e estudos para as mulheres. Então, se você ainda não é inscrito por aqui, já convido você para se inscrever. Basta você clicar no botão inscrever-se, ativar o sininho de notificações. Assim que eu postar um vídeo novo por aqui, você vai ser notificado. Não esquece de deixar o seu like, pois é muito importante. E você pode também compartilhar aí com seus amigos. No vídeo de hoje vamos falar sobre a cura divina. A cura como, por exemplo, a cura de Miriam. Vamos falar, então, a partir deste exemplo e vários outros exemplos aqui da Palavra de Deus, sobre o que é a cura divina. Nós podemos entender que Deus, Ele amou tão grandemente o ser humano, os seus filhos, amou o mundo de tal maneira que Ele enviou um Redentor. Ele enviou Jesus Cristo para perdoar e salvar todo aquele que se havia perdido. Nós entendemos e compreendemos que a queda do homem trouxe a doença e uma parte como parte de uma maldição. Nós podemos entender que, assim como a queda do homem, ela introduziu o pecado, ela introduziu uma maldição de doença, nós podemos entender que Cristo, ele veio abrindo uma possibilidade de cura, de amor, de salvação do homem e de redenção do homem. Abra sua Bíblia então comigo no livro do Antigo Testamento, Números, capítulo 12, versículo 1 ao 6, que vai nos descrever sobre a cura de Miriam. Nós podemos entender e compreender através desta palavra e desta situação que houve arrependimento e humildade no coração de Miriam. Ela se colocou contra Deus e contra Moisés, mas ela só foi curada por causa do seu arrependimento e da sua humildade. Números 12, capítulo 1, falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Aqui ela duvidou, e dizendo e questionando que Deus poderia falar através de outras pessoas e não só de Moisés. Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Então aqui ela questiona Deus, dizendo que Deus poderia falar através dela. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer. Eu falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. Então, aqui nesse versículo, Deus vai perguntar para ela, como é que tu não temeste de falar contra teu irmão, contra o meu servo, contra Moisés? Como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés? Deus perguntou para ela. E ele ficou irado contra aquela mulher. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa. Deus colocou uma lepra em Miriam.
e ela ficou toda branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, meu senhor, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ele reconheceu que havia pecado, se compadecendo da doença da irmã dele. E nós podemos entender através dessa palavra que o pecado que trouxe a doença na vida dela, o pecado que trouxe a doença para aquele povo, para o meio daquele povo. E Arão se apavorou e disse, se impressionou e disse: Deus, não coloque este pecado sobre o nosso povo, entre o nosso povo. Então disse Arão: ai, meu senhor, não ponhas, te rogo. Como se ele disse assim: por favor, Senhor, não coloque essa doença na minha irmã, no meio do nosso povo. Porque nós pecamos e este pecado foi procedido loucamente. Ora, não seja ela como um aborto que, saído do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Ele quis dizer que não coma a sua carne, aquela doença, porque nós entendemos e conhecemos a doença chamada lepra, uma doença chamada pecado. Moisés clamou ao Senhor, dizendo a Deus: rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Então Deus disse que era para ela se afastar da congregação durante 7 dias. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu para Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Então, nesta palavra, nós podemos ver o exemplo da cura de Miriam, e nós podemos entender que por causa do arrependimento de Miriam e de Arão, Deus fez com que ela fosse curada. Mas o que trouxe essa lepra foi o pecado. O que trouxe essa doença para Miriam foi porque ela se rebelou contra o profeta de Deus, questionando a vontade de Deus, que tinha levantado Moisés para aquela grande missão de levar aquele povo, de encaminhar, de liderar, direcionar aquele povo. Então ela se levantou e questionou contra o seu próprio irmão. Então veio aquela doença sobre ela. Nós podemos entender então que a cura ela vem através do arrependimento e da humildade. Mais adiante, no capítulo 21, no versículo 5 ao 9, vai nos mostrar que o pecado, ele traz doenças e maldições. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que pelas pisaduras de Jesus nós fomos e somos sarados. Olha o que diz. Capítulo 21 de Números, versículos 5 ao 9. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Nós podemos conhecer e compreender esta palavra. Essa palavra é conhecida no nosso meio, no meio cristão. Mas aqui nos retrata uma coisa muito interessante, que Deus, ele só vai colocar a maldição sobre o povo quando o povo se coloca contra ele, contra a vontade de Deus. Ele colocou serpentes abrasadoras. Aquelas serpentes estavam no deserto, mas Deus permitiu com que elas fossem ao encontro deles, para que eles então fossem mordidos pelaquela serpente. Mas o interessante é que Deus sempre vai achar um meio para que seu povo venha se arrepender e para que venha alcançar a cura de Deus. Nós podemos entender então que Deus deu a estratégia para Moisés de erguer aquela serpente de bronze, e todo aquele que se pudesse, se fosse mordido, fosse até a frente daquela serpente
ele ia ser curado, ele ia ser sarado. Então Deus sempre dá os meios, as estratégias. E Deus nunca deixa o seu povo, sozinho, sem uma saída, sem uma estratégia. Nós podemos compreender que Jesus, ele levou todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário. Jesus entregou sobre si todas as nossas enfermidades. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo 16 ao 17, que nos diz a seguinte palavra: E curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Então Cristo, ele levou a nossa dor, a nossa enfermidade na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E a palavra vai nos dizer em Atos, capítulo 13, versículo 13, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Então toda esta palavra vai nos deixar bem claro que a ira de Deus só se volta com aquele que está no pecado, que nós devemos nos arrepender que nem Miriam, nós devemos nos humilhar diante de Deus para que os nossos pecados sejam perdoados por Ele e para que a ira do Senhor não caia em nós. Que a ira do Senhor, que as maldições, que as enfermidades não venham até nós, porque nós temos o respaldo da palavra de Deus, aquele que é obediente à sua palavra, os seus princípios, os seus fundamentos, que obedece às suas ordens, este está livre dos seus pecados, porque ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário, para que a ira de Deus não caia sobre nós, como caiu no povo de Israel. Como veio sobre Miriam, como veio sobre Arão, que se entristeceu ao ver a sua irmã doente. Então esta palavra nos deixa muito bem claro que todo aquele que desobedece ao Senhor, o povo que desobedece ao Senhor, a ira do Senhor cai sobre ele. Estejamos cientes da palavra de Deus, conheçamos e prossigamos em conhecer a sua palavra e obedeçamos os seus preceitos e mandamentos para que possamos ser curados de todas as nossas enfermidades e que nós venhamos ser perdoados de todos os nossos pecados. Aqui neste canal você sempre terá uma palavra de Deus, tudo baseado na Bíblia Sagrada. Aqui será palavra, palavra e palavra. Infelizmente não temos que fugir do que é verdadeiro, do que é justo, e a palavra é viva e eficaz e ela não volta vazia, ela sem antes fazer o que apraz. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e compartilhe com seus amigos e não se esquece de se inscrever aqui neste canal. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.